Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a bobina de ignição. É uma coisa muito interessante. A parte de ignição ela é bem atraente em se falar dela. A bobina de ignição, como vocês estão vendo aqui nessa tela, nós temos a parte do primário da bobina, onde nós temos a baixa tensão, e a saída para a vela, né, que seria a alta tensão. É importante a gente sempre medir a bobina, de preferência quente. Por quê? É justamente quando ela aquece que ela começa a abrir, ela começa a dar problema. Então, se você quiser medir ela fria, sem problema algum, mas depois vamos medir ela quente também. De fria para quente vai ter uma pequena diferença de valores, mas não muito significativa. O primário da bobina simplesmente é na entrada do terra mais o pulsante, né? Onde eu vou fechar o circuito do multímetro em resistência e ele vai ter que me apresentar 2,3 ohms em média, mais ou menos 10%, ok? E o secundário, a mesma coisa, mais ou menos 10%, terá que me apresentar 15,4. Como eu meço esse secundário? Uma das entradas da bobina de baixa tensão, junto com a saída de alta tensão, que é da cachimbo da vela, tem que apresentar 15,4. Depois eu vou mudar para outra entrada da bobina, conforme aqui na imagem, a mesma coisa, tá? 15,4 kOhms. Nunca esquecendo, mais ou menos 10%, dependendo do desgaste e da temperatura do componente. Para executar o teste da bobina, é muito simples. Através de uma caneta de polaridade, eu já consigo ver se o módulo está mandando o pulso para a bobina. Tenho dois fios aqui. No pino 1, eu tenho um fio vermelho e preto. Esse fio é o positivo constante. E o pino 11 é o rosa e azul, que é o positivo pulsante. Então, veja bem, eu vou colocar o meu osciloscópio ou a caneta de polaridade aqui e vou ligar a moto. A hora que pulsar, significa que o módulo está mandando esse pulso. Legal. O teste seria saída de módulo, entrada de bobina, para ver se o pulso está chegando, se não tem nenhum fio rompido. Chegou, mas a bobina não centelha, tá? Então nós vamos medir a resistência dela e verificar se a bobina está com defeito. Não podemos esquecer, como todo sistema de injeção, esse pulso ele necessita primordialmente o sinal de rotação. Caso não exista sinal de rotação, nada vai pulsar, nem a bobina, nem injetor, porque ele não tem a referência do momento inicial do pulso, nem o ângulo de abertura, o ângulo de duração do pulso, nem para ignição, nem para injeção. Então, a gente não pulsou, a primeira coisa que eu vou desconfiar é o sensor de rotação. Agora nós vamos fazer o teste através do osciloscópio, tá? A vantagem de se fazer o teste através do osciloscópio é que eu tenho uma visão muito perfeita da onda, do pico que o módulo está mandando para a bobina, a resposta da bobina e o tempo da ignição, o tempo do pulso da ignição, ok? Através da onda que eu recuperei aqui, que eu captei, eu consigo visualizar que o tempo da ignição é 1,12 milissegundos. E eu estou vendo o tempo de disparo, o período em que ela fica disparando, e eu vejo a onda certinha. Isso é muito importante, tá? Vamos levar em consideração também que como é que se calcula esse tempo de ignição? Tempo de ignição, eu preciso ter a parte temperatura, MAP, temperatura do motor, MAP, para mim saber o quê? O quanto entrou de combustível é o tanto que vai ter que ser queimado. Então, ele vai calcular o tempo de injeção, que é o tempo que ele vai injetar o combustível. A partir desse momento, ele vai saber o quanto ele vai ter que dar de centelha para queimar todo esse combustível e deixar a queima mais perfeita possível. Ok? Não podemos esquecer também. Tudo isso vai sair na vela de ignição. Então, a vela vai ter que estar em boas condições. Não adianta a gente querer medir um osciloscópio e a vela estar ruim. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é verificar se a vela está ok, se o distanciamento da vela está ok e se o cachimbo está bom. Aí sim, legal. Tá bom?